O livro mais vendido no mundo apresenta 2.300 versículos que falam sobre dinheiro e organização financeira. Repito, o livro mais vendido no mundo. E que livro é esse? A Bíblia Sagrada, é claro. Mas sabe o que é mais impressionante? Que segundo pesquisas, cerca de 78% das famílias brasileiras estão endividadas. E 30% são inadimplentes. A palavra nos diz: eis que o meu povo perece por falta de conhecimento. Oséias 4:6. O povo está sendo destruído, dizimado de diversas maneiras. Famílias estão sendo desfeitas. O número de pessoas com depressão e ansiedade cresce dia após dia. Pensando nisso, hoje eu separei 6 desses 2.300 versículos para falarmos sobre esse tema tão importante que tem tirado a paz de muitas famílias em nosso país. Eu espero sinceramente que esse vídeo ele possa ajudar pelo menos uma família a sair das dívidas e mudar esse quadro que interfere não apenas a área financeira, mas diversas áreas da vida, principalmente a emocional. Se esse assunto interessa a você e você quer ver mais temas como esse por aqui, é só digitar nos comentários "quero mais" e eu vou trazer mais conteúdos para ajudar você a sair das dívidas e ainda maneiras de você poder fazer uma renda extra e gerar mais recursos financeiros, tudo com base na palavra de Deus. Olá, eu sou Leonardo, mentor, e eu ensino às pessoas sobre inteligência emocional e desenvolvimento pessoal dentro de uma metodologia que utiliza 3 pilares, que são o coach, a PNL, que é a programação neurolinguística, e principalmente a Bíblia Sagrada. Com esses 3 pilares, nós conseguimos trabalhar e prosperar nas 12 áreas da vida. Por conta da agitação cotidiana, algumas áreas de nossa vida podem acabar recebendo menos atenção do que deveriam, fazendo com que tenhamos um constante sentimento de desânimo, ficamos insatisfeitos e até mesmo frustrados. E muitas vezes nós não identificamos o motivo disso. Para que possamos alcançar a felicidade plena, as realizações pessoais, profissional e espiritual, é necessário cuidar de todas as áreas da nossa vida. Mas como cuidar de algo que, na maioria das vezes, nem ao menos temos o conhecimento que existe? Quando alguma área da nossa vida não vai bem, isso impacta em nossa vida como um todo, negativamente. O que, de certa forma, acaba limitando nosso crescimento profissional, pessoal, emocional e espiritual. Para que essa desarmonia seja evitada, é preciso ter clareza dos nossos pontos de melhoria. Com a correria do dia a dia, nem sempre é possível cuidar dessas 12 áreas. E é aí que o meu trabalho entra em ação, para auxiliar você a focar em áreas específicas que vão potencializar os seus resultados. Se você precisa de um mentor, eu vou deixar na descrição desse vídeo o meu e-mail para que você possa entrar em contato comigo, ou digite mentor nos comentários e eu falo diretamente com você. Nenhum best-seller no mundo consegue ganhar da nossa querida Bíblia Sagrada. Ela é o livro mais vendido de todos os tempos. E a sabedoria milenar que está contida em cada página, em cada linha, é um manual prático e completo até os dias de hoje. Tendo em mente que aqui no Brasil nós temos um alto índice de endividamento, é preocupante que isso possa acontecer com um país que está em 4º lugar no mundo em número de cristãos. É isso aí. O Brasil é o 4º maior país no mundo em números de cristãos protestantes. Mas a Bíblia orienta bastante sobre a questão das dívidas. Existem várias passagens sobre esse tema. Então, ou os cristãos não estão estudando os princípios bíblicos, ou não estão aplicando o que estão aprendendo. De qualquer maneira,
a palavra se cumpre quando diz: eis que o meu povo perece por falta de conhecimento. Oséias 4:6. Porque saber e não colocar em prática é o mesmo que não saber nada. Mas hoje nós vamos mudar essa história. Digite aí nos comentários: eu repreendo as dívidas em nome de Jesus. Sem mais delongas, confira o nosso primeiro texto, que está em Provérbios 22, do 26 ao 27. Não seja como aqueles que com um aperto de mão empenham-se com outros e se tornam fiadores de dívidas. Se você não tem como pagá-las, por que correr o risco de perder até a cama em que dorme? O livro de Provérbios fala bastante sobre sabedoria e prudência, que são duas coisas que a gente precisa ter quando vamos lidar com dinheiro. Segundo estatísticas, atualmente nós temos mais de 67 milhões de inadimplentes. Isso significa quase 70 milhões de pessoas que estão com um nome sujo. E por quê? Porque eles fizeram dívidas, sejam financiamentos, sejam empréstimos, e não conseguiram honrar com esses pagamentos. Boa parte também dessas pessoas está com o nome sujo, sabe por quê? Porque serviu de fiador para outras pessoas. Ou seja, emprestou o cartão para alguém que queria fazer uma compra e essa pessoa não pagou. Meu amigo e minha amiga, isso é mais comum do que se pensa. A Bíblia deixa orientações claras sobre isso. Não sirva de fiador a menos que você tenha condições de cobrir a dívida sem se prejudicar, caso a pessoa não honre com o compromisso. Diz para mim, você já emprestou o seu nome para alguém e esse alguém não honrou com o compromisso e sujou o seu nome? Não precisa dizer o nome da pessoa, mas conte aqui nos comentários, deixa aqui um pouco dessa história, conta para nós. Isso vai ajudar outras pessoas a não caírem em armadilhas. Deixe nos comentários se você já passou por essa situação. Esse provérbio, ele fala que nós não devemos ser como essas pessoas, que com um aperto de mão, ou seja, de uma maneira tão fácil, tão simples, ainda mais hoje em dia, que é só você assinar um papel, ou às vezes nem isso, às vezes você consegue fazer uma operação financeira, um empréstimo de alguma coisa, algum financiamento, com o seu celular. Através de um aplicativo de celular, você consegue contratar, por exemplo, um crédito, um empréstimo, você consegue fazer uma compra financiada rapidamente através do seu celular. E não dói nada fazer isso, é muito fácil, muito rápido. Mas o que é que Provérbios nos alerta? Para que não sejamos como essas pessoas que se precipitam em fazer esse tipo de operação financeira, sem saber como é que eles vão conseguir pagar. E hoje no Brasil, nós temos as maiores taxas de juros, as mais altas do mundo. Foi feita uma pesquisa onde se levantou e se comparou as maiores taxas dos países em geral. E o Brasil está no topo da lista, onde tem as maiores taxas. Então, para nós, esse provérbio deve estar o tempo inteiro na nossa mente, na nossa cabeça. Não vamos nos arriscar nem por nós mesmos. Do tipo, eu quero isso e eu quero agora. E a parcela é pequenininha, mas lembre-se, é de parcela pequenininha em parcela pequenininha que a gente vai comprometendo todo o nosso orçamento. E pode chegar a esse ponto de perder até a nossa cama. Olha só que perigoso que é isso. Ou seja, você perde o seu nome, você perde oportunidades de emprego. Eu até separei aqui um provérbio que fala sobre as pessoas que querem ajudar outras pessoas. Porque se você empresta o seu cartão, se você empresta cheque, se você empresta o seu nome para ajudar alguém, ainda mais quando você tem princípios cristãos. Você pode pensar assim, poxa, eu quero ajudar aquela pessoa. Como é que eu vou dizer não?
Mas olha só o que diz esse texto. Provérbios 3:27. Não te negues a fazer o bem a quem é devido, quando estiver ao teu alcance de fazer. Olha só, presta atenção. É interessante primeiro que a gente deva fazer o bem. A gente não deve se negar a fazer, porém, olha só o detalhe, a quem é devido. Há pessoas que não dá para fazer um favor desse tamanho. E por quê? Porque eles não têm responsabilidade. Pensa comigo. Se alguém está pedindo o seu cartão, o seu nome, o seu talão de cheque, é porque aquela pessoa já está com o nome dela, com o CPF dela comprometido. Então, se ela não está ligando que o CPF dela está sujo, que o nome dela está sujo, e se ela não está comprometida, preocupada em limpar o CPF dela, ela está querendo fazer mais dívida e ainda no seu nome? Aí eu te pergunto, uma pessoa que não liga que o nome dela está sujo, vai ligar para o seu nome? Eu creio que não. Então, não é devido você fazer um favor desse tamanho para uma pessoa que não tem essa responsabilidade. E mais, quando estiver ao teu alcance de fazê-lo. Então, se você não tem o dinheiro para emprestar para aquela pessoa, você não tem condições. Não está ao seu alcance ajudar aquela pessoa. Se você tem o dinheiro e você pensa assim, bom, se essa pessoa não me pagar, ok, tá tudo certo, não tem problema. A amizade, ela vai ficar um pouco abalada, mas pelo menos eu perdi algo que eu tenho. Eu posso ajudar. Agora, quando você não tem condições, você faz um empréstimo para essa pessoa, você compra um financiamento no seu nome, alguma coisa que seja para essa outra pessoa, empresta o seu cartão, empresta o seu nome para ela ir lá e abrir, por exemplo, uma empresa. Isso não está ao seu alcance. A Bíblia deve ser o livro que vai orientar a vida cristã. E ela não nos obriga a fazer uma coisa que não está sobre o nosso alcance, que não está sobre o nosso controle. Então não faça isso. A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros. Romanos 13:8. Olha só, muitas vezes a gente acha que os mandamentos da Bíblia são somente aqueles 10 que foram dados a Moisés. Mas aqueles são leis de orientações para um povo. Algumas pessoas se concentram apenas neles e esquecem de estudar a Bíblia como um todo. A palavra diz, é um pouco aqui, um pouco ali, sobre o mesmo assunto. É preciso passear pelas Escrituras, juntar o quebra-cabeças, para ter uma compreensão clara sobre a vontade de Deus para a nossa vida. Mas a orientação está lá, clara como a luz do meio-dia. A palavra de Deus está recheada de princípios, e são esses princípios que orientam centenas de pessoas ao redor do mundo a saírem das dívidas e ficarem até mesmo ricas. Talvez você não saiba, mas 98% das pessoas que enriqueceram seguem os mesmos princípios, e esses princípios estão na Bíblia. Mas o mais impressionante é que a maioria dessas pessoas nem são cristãs, nem acreditam na Bíblia, mas seguem fielmente e muitas vezes de forma intuitiva princípios que estão contidos na Bíblia. Por isso que a palavra diz que Deus abençoa tanto o justo quanto a injustos, não porque Deus seja arbitrário, seja mau ou seja imprudente, mas porque ele deixou orientações. E se qualquer um que venha a seguir, vai se dar bem. Quem não seguir, já sabemos o que acontece. Por isso o texto fala, se quiseres e me ouvires, comereis o melhor desta terra. Isaías 1:19. A primeira coisa é querer. A segunda, ouvir. Ouvir implica em prestar atenção. Prestar atenção te leva a refletir. Logo, entra em ação. E esse entrar em ação vai gerar resultados. É assim que funciona.
como diz Tiago 1:22 ao 25. Sejam praticantes da palavra, não apenas ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que se vê no espelho, mas depois de olhar para si mesmo, sai e se esquece da sua própria aparência. Contudo, o homem que observa atentamente a lei perfeita da liberdade e persevera na prática desta lei, não se esquecendo do que ouviu, mas praticando, será bem-aventurado naquilo que fizer. E o que é um bem-aventurado? É alguém feliz. Eu pergunto a você, você está feliz? Está feliz com o curso da sua vida? Está feliz como as coisas estão caminhando? A Bíblia é repleta de dicas, mas não adianta nada apenas ouvir sem colocar em prática. A Bíblia nos orienta sobre aquilo que a gente deve fazer e aquilo que a gente não deve fazer. No livro de Romanos diz que a gente não deve dever nada a ninguém, a não ser o nosso amor. Ou seja, o nosso princípio cristão, que é o amor. Isso nós devemos a todas as pessoas. Nós devemos amar as pessoas como nós mesmos. Não mais do que nós mesmos, mas como nós mesmos. E a gente não deve dever a ninguém. Então, se você parasse e pensasse por um momento, é meio que um mandamento. Se está escrito, a ninguém devais coisa alguma, por que é que eu vou desobedecer e vou dever a alguém? E aí você pode pensar assim, mas, poxa, e se eu precisar? Como é que eu faço? Eu não vou poder pedir emprestado para uma pessoa? Eu sou o responsável? Eu vou pagar? Eu tenho aqui um plano para pagar, para saldar essa dívida. Ok, mas isso são nessas condições. Porque se hoje você tem uma dívida, o que é que você deve fazer? Pense comigo. Deixa para lá. Essa pessoa tem muito dinheiro ou o banco é muito rico. Não vai quebrar porque eu estou devendo. Será que é assim? Aqui está dizendo para que a gente não deva a ninguém. Ninguém é ninguém. Não é o banco ou um parente ou ninguém é ninguém. Então, se você tem uma dívida, se você fez uma dívida, você deve focar toda a sua atenção em pagar essa dívida primeiro. E não dever mais uma vez, contrair mais uma dívida. Se você já está devendo, você deve focar em pagar. E detalhe, a quem quer que seja. Porque nós não devemos dever a absolutamente ninguém. Nosso próximo texto está em Isaías 55:2 e diz assim: por que gastar dinheiro naquilo que não é pão e o seu trabalho árduo naquilo que não satisfaz? Olha, se isso não é a coisa mais atual que existe, eu não sei o que é. Pessoas gastando o dinheiro que elas levam um tempão para ganhar, precisam se sacrificar, precisam trabalhar arduamente para receber, torrando o dinheiro em coisas que não são pão, ou seja, em coisas que são desnecessárias. Mas na grande maioria das vezes são coisas simplesmente para impressionar os outros. Em geral, isso é a coisa mais comum que acontece. As pessoas compram o que não precisam com o dinheiro que não tem, para impressionar a quem não gosta. O livro de Isaías está fazendo uma pergunta. Por que você gastaria o seu dinheiro naquilo que não é pão? Para que você vai sacrificar o seu trabalho árduo naquilo que não te satisfaz? E o que é que não te satisfaz? Quando você compra alguma coisa para satisfazer o outro, às vezes você nem quer, às vezes você nem dá valor para aquilo. Mas como todo mundo tem, você não quer ficar para trás, não quer ficar de fora. E aí você precisa pensar nessa pergunta do livro de Isaías. Por que eu faria isso? Por que eu gastaria o dinheiro que eu levo um tempão para ganhar, para receber,
em uma coisa que eu nem quero, nem é o meu objetivo, nem está alinhado com os meus objetivos. Quantas vezes você comprou coisas e quando chegou em casa se arrependeu? Às vezes nem saiu da loja direito e já tinha se arrependido, não é verdade? Quantas gavetas na sua casa não estão cheias de produtos e coisas que você nem usou, ou talvez usou apenas uma única vez? Se isso aqui não resolveria muitos dos seus problemas, se você soubesse dessa passagem antes de gastar o seu dinheiro em algo que você se arrependeu depois. E tem mais. Portanto, dai a cada um o que deveis. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem temor, temor. A quem honra, honra. Romanos 13:7. Aqui está um conselho que deveria estar na porta de todas as empresas. Se não tiver na porta, deveria pelo menos estar lá no departamento financeiro da contabilidade. Porque o que tem de empresa que sonegam impostos não está escrito no gibi. Geralmente, essas empresas que sonegam impostos, elas fazem isso até meio que com a consciência limpa. Muitos acabam pensando assim, bom, por que eu vou pagar esse imposto? É demais, é muito alto. E até mais, porque esses políticos eles vão roubar o dinheiro, então eu vou pagar para quê? Me diga. Eu já ouvi gente falando assim, ladrão que rouba ladrão tem 100 anos de perdão. Você já ouviu essa? Quer dizer, o cara está assumindo a culpa de que ele estava roubando o Estado. Então, sonegando o imposto. Era por uma boa causa, digamos assim, porque lá do outro lado também tem outros ladrões que vão passar a mão no dinheiro dos impostos. Mas a questão é muito clara. A gente deve pagar o que é devido. E a palavra que está aqui é essa mesmo, imposto, tributo. Ou seja, se a gente precisa pagar, se há leis para isso, nós devemos cumpri-las. Ah, mas se vamos emitir nota de tudo que eu vendo, então eu não vou ganhar dinheiro nenhum. Pois é, é preciso que você tenha essa consciência cristã de que nós precisamos fazer o que é correto, seja lá o que for. E o que é mais fácil fazer? O correto ou fazer tudo de qualquer jeito? Fazer tudo como todo mundo faz? Essa é a diferença entre ser cristão de verdade e ser cristão no nome. Não é fácil. Se você perguntar para mim se eu pago os meus impostos com toda a alegria do mundo, eu preciso te dizer que não. Eu sempre penso da seguinte maneira, poxa, eu poderia fazer muita coisa, eu poderia até ajudar muitas pessoas com os impostos, coisas legais com o meu dinheiro. Mas não é uma escolha pagar ou não pagar, é devido e ponto. Por isso a gente não deve ficar naquela pago ou não pago. Aqui está muito claro, então você, empresário, deve sim recolher os seus impostos, deve embutir os seus impostos nos preços dos produtos e nos serviços também, porque todos os empresários deveriam fazer isso. E quando você joga limpo, quem está lá em cima e que deu essas instruções vai te ajudar, com certeza. Acredite, é até uma questão de fé. E aí, tá gostando até aqui? Já se inscreveu aqui no canal? Já? Que maravilha! Se não se inscreveu ainda, não perca mais tempo. Se inscreva agora mesmo. Faça parte do povo que quer seguir os ensinamentos do Senhor e prosperar muito nessa terra. Lembre-se de deixar o seu like, isso ajuda muito o nosso canal. Vamos para o próximo. Provérbios 17:18. O homem com pouco entendimento compromete-se, ficando fiador do seu próximo. Você pode estar pensando, mas Leonardo, você já explicou a questão do fiador. Eu quero chamar a sua atenção aqui para duas coisas. Primeiro, Salomão, o autor da maior parte dos provérbios, foi o homem mais sábio de todos os tempos. E olha só como ele classifica as pessoas que se comprometem a ficar como fiadores. Homem com pouco entendimento, ou seja, pessoas que não compreenderam o grau de responsabilidade que é você dar o seu nome, ou seja, o seu CPF,
que é o seu documento mais importante para que outras pessoas utilizem. Porque veja lá o exemplo que eu dei. Se você começar a raciocinar, você vai ver que aquilo não tem o menor cabimento. A pessoa foi lá, ferrou com o CPF dela, perdão da palavra, mas ela não deu a mínima para o nome dela estar sujo ou não. Não está nem aí, porque aconteceu com o nome dela. Então, por que eu devo me comprometer a minha vida financeira e da minha família, a minha carreira profissional, por causa de um terceiro? E aí você pode cair naquela questão de que eu falei no início, né? Na questão de ajudar o próximo. Como também você pode correr numa outra situação, que é você confundir generosidade com irresponsabilidade. Então, quando você se compromete nesse nível, você não está sendo generoso, está sendo uma pessoa praticamente irresponsável, porque você não está colocando aqui o seu entendimento para funcionar. Quando a gente não age pelo racional, a gente age de forma irresponsável. Então, eu quis trazer de novo esse assunto de não ser fiador de outra pessoa, até porque há mais provérbios sobre isso aqui. Há vários falando sobre várias coisas, mas eu quis trazer pelo menos 2 entre esses 6 para que você veja que isso é muito sério e passa muito longe tanto da ajuda quanto da generosidade. Isso aqui vai incorrer em riscos para você hoje e no futuro, para sua família, para sua carreira profissional e beira a irresponsabilidade. Vamos para o último texto, Lucas 14, do 28 ao 30. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce não for capaz de terminar, todos que a virem rirão dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Olha só, uma passagem super clara sobre planejamento financeiro. Aqui, o autor está dizendo que quando uma pessoa tem algum objetivo, antes dela começar, precisa sentar, planejar, calcular, para ver se vai conseguir começar e terminar, seja lá o que for. É um exemplo aqui, uma torre, porque imagine só, alguém que vai construir uma torre, né? Todo mundo passa por ali, ao redor. Com certeza vai ver. É a mesma coisa que você falar assim: quer saber? Eu vou trocar de carro. Meu vizinho trocou, meu amigo trocou, meu carro tá velho mesmo, eu tô aqui cheio desse carro. Eu vou trocar de carro. É muito fácil você fazer isso. Você vai lá, se precipita, troca, todo mundo vai ver a sua torre, né? O seu carrão. Daqui a pouco, fulano, cadê teu carro? Aí você vira e fica com vergonha de dizer: pois é, eu não consegui pagar, o banco levou, eu tive que vender, estava muito pesado para mim. Ou então, pior ainda, inventar outra desculpa para justificar, para você simplesmente não passar vergonha. Então, essa questão do planejamento ela é muito clara para todos nós. Nós precisamos sentar, planejar e calcular antes de começar. De repente você pensa assim: mas olha só, planejamento financeiro é para quem ganha muito dinheiro. Não é o meu caso. O meu salário é pequeno demais. Eu vou planejar o quê? Eu nem tenho o que planejar. Acredite, quanto menor for a sua renda, mais planejamento você precisa ter. Então você vai precisar pensar muito mais do que aquele que tem dinheiro sobrando. Porque se ele tem dinheiro que está sobrando, ele pode simplesmente errar, fazer algumas operações onde ele vai perder dinheiro. Ele não está preocupado com isso, porque se ele gastar o dinheiro, ele já tinha o dinheiro, não ia comprometer a vida dele. Aquele dinheiro estava lá. Ele só vai ter que tirar de algum outro lugar para tapar o buraco e pronto. Mas ele vai ganhar de novo, e está tudo certo, ele tinha o dinheiro. Mas se você dá um passo maior do que a perna,
você não tem para onde correr. E aí é muito pior. Então, de repente, você é aquela pessoa que não costuma planejar. Você precisa repensar sobre essa questão. O que você precisa fazer? Separe um dia no mês para isso. Sente um lugar calmo, com papel, caneta na mão e faça 2 colunas. Em uma, liste todas as suas saídas, ou seja, as suas contas, aquilo que você gasta dinheiro. E na outra, você faz as suas entradas, ou seja, as suas fontes de renda. Mas, Leonardo, eu só tenho uma fonte de renda. Então você precisa repensar sobre isso. Em outro vídeo, eu vou falar sobre a orientação da Bíblia de fazer mais de uma fonte de renda, ou seja, múltiplas fontes de renda, na verdade. Eu vou te mostrar que essa é uma orientação bíblica, mas fica para o próximo vídeo. Mas se você quer uma orientação mais completa sobre dívidas, planejamento financeiro, sobre ter mais de uma renda, eu vou deixar um link na descrição desse vídeo, para que você possa adquirir um material que eu preparei especialmente para quem quer eliminar as dívidas e fazer uma renda extra. Tá legal? Pare e pense. O que eu vou fazer com o meu salário no mês que vem? Todas as contas que eu tenho para pagar. Eu tenho que pagar isso, eu tenho que pagar aquilo, eu não posso deixar de pagar isso aqui. Olha, eu já gastei demais, então pare de gastar. Não posso mais gastar. Pense assim, eu não posso mais gastar. Ao contrário, eu vou ter que fazer uma atividade de renda extra para ter um dinheiro extra, para que isso não venha comprometer a minha renda, não venha comprometer a minha vida, para que eu possa pagar aquilo que eu já gastei. Beleza, então? O que eu vou fazer no mês que vem? Eu não vou fazer o que eu fiz no mês passado, que é o quê? Gastar sem ter ganho o dinheiro. Primeiro, gasto, depois eu vou ver como é que eu pago isso. Não. Ao contrário, primeiro eu vou planejar para onde vai o meu dinheiro. Será que eu posso comprar isso? Será que isso aqui não vai prejudicar o meu orçamento? Ou seja, o planejamento financeiro é algo bíblico. Se não fosse importante, pode ter certeza que não estaria registrado. Está escrito assim, gaste primeiro e depois veja no que vai dar. É isso? De maneira nenhuma. Não está escrito em nenhum lugar. Então, planejamento financeiro para você que pauta sua vida na Bíblia é essencial. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. E se você quiser mais vídeos como esse, é só deixar um comentário aqui embaixo. Manda aí a sua dúvida, a sua pergunta. De repente você fala assim, será que a Bíblia fala alguma coisa a respeito disso? Daquilo? Deixa aqui nos comentários a sua pergunta. A gente vai pesquisar e trazer a resposta para você aqui. Tá legal? Muito obrigado por ter ficado até aqui comigo. Até mais. Eu agradeço por você fazer parte desta comunidade, por você acompanhar o meu trabalho. E eu espero você no próximo vídeo. Tchau!